Olá, por aqui nós já estamos no clima das Paralimpíadas que acontecem no final de agosto em Paris. As expectativas são altas e para conversar com a gente temos a honra de receber o super medalhista e vice-presidente do Comitê Paralímpico, Johansson Nascimento. O Diversidade começa agora. Oi, eu sou a Suelen, sou uma mulher cadeirante, de pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros, os meus cabelos são cacheados, eu uso óculos de grau. No programa de hoje eu estou usando uma camiseta rosa com uma gola alta, calça jeans azul clara e tênis brancos. Aqui do meu lado tá o Roberto Rios. Olá, Roberto Rios, um homem branco, sou cadeirante, uso óculos, sou calvo, estou usando hoje uma camisa azul, uma calça jeans azul também e um tênis marrom. Nosso convidado de hoje já está aqui a postos conosco no estúdio, mas antes eu quero lembrar que você pode acompanhar o Diversidade e a programação da Rede Câmara pelo canal 8.3 da sua televisão digital ou ainda pelo canal oficial da Câmara no YouTube. Aproveite para já se inscrever, então é só acessar youtube.com/Câmara São Paulo. Roberto, já está dado o recado. Tá dado o recado. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, Johansson Nascimento, também conhecido carinhosamente como Iô. Isso mesmo. Fica Olá, mais fácil, né? Isso. Olá, Roberto. Olá, Suelen. Meu nome é Johansson. Eu sou um homem branco, cabelo preto. Eu estou usando uma camisa de manga comprida preta, calça jeans azul escuro e tênis branco. E é um prazer estar aqui com vocês falando um pouco sobre o meu mundo, que é o mundo paralímpico. E é um prazer te receber. Inclusive, a gente quer começar sabendo a sua história, para contextualizar. Você estava falando aqui nos bastidores que você nasceu em Alagoas, Isso. né? E aos 17 anos você já começou no esporte paralímpico e vieram já as competições, veio conquista mundial e tudo mais. Isso é só um resumo, mas eu queria saber de você, a sua história com o esporte paralímpico. A minha história com o esporte paralímpico, eu sempre falo que eu já nasci um atleta paralímpico, porque eu nasci sem as duas mãos. Então, desde a minha infância, eu sempre gostei de praticar todo tipo de atividade física. Jogava vôlei, basquete, futebol. Gostava de todas as brincadeiras que uma criança com e sem deficiência gosta de brincar no dia a dia. Mas foi no atletismo onde eu me encontrei e onde isso se tornou uma coisa séria na minha vida. Bom, nós vamos ficar na intimidade, certo? E daqui para frente, até o final do programa, você vai ser o Iô. Sim. Combinado. Combinado? Melhor assim. Fica até mais fácil, né? De fazer a pergunta e de falar. Bom, Iô, o esporte, o paradesporte, a gente percebe que ainda tem um tipo de preconceito. Qual é o grau de preconceito que sofre o paradesporte? Se ele influencia nos trabalhos de vocês, se isso está diminuindo, se a tendência é acabar e o que se pode fazer para acabar com o preconceito, se ele existe? Então, o que eu posso falar em relação ao preconceito, eu acredito que é principalmente falar primeiro da sua deficiência física, visual, intelectual, qualquer uma que seja, e depois do esporte. Porque antes de tudo somos atletas profissionais. Todos os atletas que estão indo para os Jogos Paralímpicos, eles são atletas, cuja característica é ter algum tipo de deficiência. Então, se eu posso falar algo do preconceito, eu vou citar esse que eu quero sempre que exaltem a sua performance atlética e não a deficiência. Tá, mas assim, a atuação do time, a atuação dos atletas, ela tem algum tipo de influência negativa quando eles percebem que a audiência está baixa, que não existe um patrocínio, que você percebe que é alguma coisa influenciada pelo preconceito? Isso, e estamos evoluindo bastante, tá? Eu sei que em 2005, quando eu comecei no esporte paralímpico, a visibilidade era bem menor do que hoje. E nos dias atuais, o movimento paralímpico, ele tem sim a sua... consegue entrar um pouco mais em todas as mídias. Hoje, a população brasileira, principalmente depois dos Jogos do Rio 2016, eles sabem mais o que é o esporte paralímpico,
sabe quem é Daniel Dias, que foi um dos nossos grandes atletas, Petrúcio Ferreira, o atleta mais rápido do mundo em todas as categorias paralímpicas, mas eu sei que temos muito ainda a evoluir, principalmente nessa questão da visibilidade. Iô, você começou como atleta, mas em dado momento você pensou, bom, hora de parar, e você recebeu inclusive o convite para ser vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Como ficou o apego, né? Poxa, como atleta a vida inteira, como foi essa voz que falou, momento de parar, né? Agora é assumir uma nova responsabilidade com novos desafios. Suelen, foi uma importante decisão na minha carreira, porque na minha última competição, que foi o Campeonato Mundial em 2019 em Doha, eu fiz a minha melhor marca da vida. Então eu ainda estava em uma ascensão, eu tinha conquistado a minha vaga para os Jogos de Tóquio, mas veio esse novo desafio na minha vida. Assumir a vice-presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro junto com o nosso presidente Misael Conrado. E foi uma decisão difícil porque eu sou apaixonado por isso. Ainda nos dias de hoje eu me pego, ia ser tão bom ainda eu nas pistas de atletismo, mas o objetivo ele muda. Porque antes eu tinha um sonho individual de estar indo para as competições, para os jogos e conquistando uma medalha. Só que hoje o sonho é coletivo. O sonho é para que o esporte paralímpico ele continue desenvolvendo no Brasil, para que outros atletas tenham a mesma oportunidade que eu tive no esporte paralímpico, que essas crianças também com alguma deficiência ela tenham a oportunidade de fazer uma atividade física, que essas pessoas sejam incluídas na sociedade através do esporte. Então eu digo que eu deixei de ganhar uma medalha individual para ganhar uma medalha coletiva, que é para que o esporte paralímpico ele continue se desenvolvendo, continue crescendo e outros atletas continuem brilhando nas pistas de atletismo, nas piscinas, nas quadras, conquistando medalhas e colocando o nome do Brasil no lugar mais alto do pódio. Deve ter sido um pouco difícil, porque o sonho dele era ser atleta. Aí, de repente, deixa de ser atleta para ser um gestor, né? Então, agora você está na parte administrativa da coisa, mesmo que seja na parte assim, operacional, né? Vendo os atletas, dando oportunidade e tudo mais, você agora é um administrador. E aí não dá uma saudadezinha? É verdade, Roberto, isso dá uma saudade, principalmente que eu ainda acompanho muito todo o desempenho das nossas seleções. Antes era uma modalidade no atletismo, hoje são 22 modalidades paralímpicas. E sempre que eu vejo os atletas competindo, me vem na mente muitas sensações que eu tinha enquanto atleta. Aquela adrenalina, antes do tiro de partida, eu estar lá atrás do bloco, pensando, eu quero conquistar minha medalha, mas o bacana é que eu posso estar, eu não vou falar de um outro lado, mas é no mesmo time, só que minha função acaba sendo diferente. Johansson, eu acho que além do que a gente está trocando aqui, a nossa equipe preparou uma coisa super legal para complementar o que a gente já está falando aqui no estúdio. A gente fez um VT, a nossa equipe foi até o Centro Paralímpico Brasileiro para acompanhar de perto e bater um papo com a galera lá para saber como estão os preparativos para as próximas Paralimpíadas. Você confere agora. A nossa preparação está sendo a melhor possível, né? Direcionada aí pelo nosso técnico Jonatas Castro. Ele assumiu aqui em 2022, no início de 2022, e já em 2022 a gente já tinha conquistado, né, a nossa vaga aí para os Jogos Paralímpicos de Paris, no Mundial, que a gente foi campeão, né? Inclusive tricampeão consecutivo. Isso nos validou aí para os Jogos de Paris. E aqui dentro de quadra a gente vem dando o nosso melhor, vem se dedicando a cada dia para ter também a mesma desenvoltura que a gente teve nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, ter em Paris, que é a busca do ouro. Então o goalball brasileiro hoje é muito
bem, né, nessa questão de renovação, de trabalhar a base. A nossa confederação CBDV vem investindo também em seleções de base, então isso nos dá mais tranquilidade que tenha atletas para substituir grandes figuras aí que já participaram aqui da seleção brasileira de goalball. Hoje a gente tem algumas peças aqui diferentes, né, de Tóquio, mas com certeza o nosso nível se mantém o mesmo. Não é à toa que estamos em primeiro do ranking mundial e, claro, o favoritismo é nosso para a Paralimpíada, mas isso tudo só se dá mesmo com o nosso rendimento dentro de quadra. A gente deixa todo esse favoritismo de lado, deixa todo o que as outras equipes, né, têm de referência nosso aí de lado para trabalhar aqui melhor que a gente pode dentro de quadra para conseguir chegar em Paris com a melhor preparação possível e poder buscar esse ouro. A gente sabe que a gente carrega esse favoritismo, né? Não dá para fugir disso. Né? A equipe atual, tricampeã mundial, atual campeã paralímpica, a gente sabe que a expectativa é por mais um ouro. A gente sabe que não é fácil, tudo é resolvido lá dentro de quadra e sabe que os adversários estão fazendo a parte deles também, por isso que a gente está fazendo a nossa parte aqui com muito empenho. E aí a ideia é a gente trazer algumas inovações nos treinos para se prevenir contra esse estudo que estão fazendo. Então a gente tem feito algumas inovações, principalmente no nosso sistema defensivo, que é onde a gente sabe que a nossa equipe está sendo mais bem estudada para que a gente possa minimizar e dificultar mais na hora da competição o que os adversários têm contra a gente. A equipe toda está se entrosando muito bem e isso é muito importante, assim como comissão técnica, como atletas, então acho que a evolução de tudo vai chegar no objetivo final, que é o ouro. Sensacional a matéria. Sensacional. E mostra o quanto o Centro Paralímpico é lindo, né? Lindo, gigantesco, né? E dá aquela expectativa de conferir a galera, né, nas Paralimpíadas, colocando tudo isso em ação. Isso que nós mostramos a frente do Centro Paralímpico e mostramos uma quadra, mas o Centro Paralímpico é muito mais que isso, vale a pena uma visita. Exatamente. Certo? E quanto você acha que esse Centro Paralímpico contribuiu para a profissionalização dos atletas? Melhorou muito a capacidade dos atletas brasileiros? Sem dúvida, eu falo que o maior legado que houve depois da Paralimpíada do Rio 2016 foi o nosso Centro Paralímpico, um lugar que podemos chamar de nosso, que é a casa do esporte paralímpico brasileiro. Hoje não temos somente o esporte em si, mas capacitação, a Escola Paralímpica de Atletismo, faz com que o esporte paralímpico ele continue se desenvolvendo. E nessa mega estrutura, quase 100 mil metros quadrados, que os atletas podem estar utilizando para treinamento, para competições, capacitações de professores. As crianças de todo o entorno da cidade de São Paulo, são aproximadamente 400 crianças que estão lá no dia a dia aprendendo sobre novas modalidades de esportes, para que o esporte ele tenha hoje grandes atletas que estão conquistando medalhas e já o Comitê Paralímpico Brasileiro pensando no futuro, já formando essas crianças para certamente se tornarem campeões. Sensacional, 400 crianças lá dentro? Isso, só aqui no Centro Paralímpico, que é a nossa escolinha de esportes. Mas em todo o território brasileiro, hoje temos 72 centros de referência, que são também para as crianças de idade escolar, que no contraturno escolar, eles podem estar utilizando esse centro de referência para modalidades como atletismo, natação, a bocha paralímpica, o goalball, para eles poderem também experimentar essas modalidades que ele, se quiser se tornar um atleta paralímpico, ele vai trilhar o caminho, mas que também o esporte ensina muitas coisas que para qualquer outra profissão será de extrema importância. Vamos fazer uma constelação. Vai ser só estrela do paradesporto mundial. E para comprovar isso, esse grande potencial, a gente sabe que a nossa seleção tem o favoritismo, né, nas Paralimpíadas. Eu queria, inclusive, falar sobre isso com você, porque, para além desse preparo físico que é oferecido, precisa ter muito preparo mental, né, porque é uma grande responsabilidade. Como é que fica a cabeça de um paratleta, assim, às vésperas de uma grande competição, sabendo do favoritismo e da responsabilidade de manter isso?
Como vimos agora no VT, o Leomon Moreno, ele é um grande atleta do goalball. Ele também preside o Conselho de Atletas do CPB. Ele é um atleta que, certeza que a cabeça já está em Paris. Mesmo faltando alguns dias para os Jogos Paralímpicos, ele sabe desse favoritismo, mas temos toda uma equipe multidisciplinar para que faça com que esse atleta não esteja somente bem fisicamente, mas psicologicamente também. Nossa seleção de goalball masculino, tricampeão mundial, acabou de conquistar medalha de ouro nos últimos Jogos Paralímpicos, que foi em Tóquio, e eles sabem desse favoritismo. Mas o mais principal que isso é saber a preparação que toda a delegação brasileira tem no goalball para chegar em Paris, fazer bonito e mais uma vez conquistar a medalha de ouro. E o papo tá muito bom, mas vamos todo mundo tomar uma aguinha? Meio copinho só, porque é rápido. É muito rápido. A gente vai para um rápido intervalo, mas depois a gente vai falar sobre a participação do Brasil nessas Paralimpíadas. Então, a gente já volta. Olá, todos bem? Bom, antes de tudo, vocês estão vendo esse QR Code que está aparecendo aí no canto da tela? Vou pedir para você abrir a câmera do seu celular e apontar para ele. Sabe para quê? Porque esse QR Code vai levar você à nossa playlist e lá você vai ter acesso a todos os outros programas gravados por mim e pela Suelen que contam uma história bonita, conta conhecimento sobre a pessoa com deficiência, informações sobre a melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência. Você vai aprender bastante com esses programas. Seja bem-vindo. E como eu tenho certeza que você vai gostar, aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo e também deixar o seu like. E fazer companhia para nós. Estamos de volta com esse Diversidade sobre as Paralimpíadas, que vale lembrar, começam no dia 28 de agosto, fica ligado. A gente está aqui com o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o Johansson Nascimento. A gente bateu muito papo já no bloco anterior e vai continuar agora. Yo. Fica melhor. De 2008 para cá, nós tivemos uma evolução bastante grande no paradesporto de uma forma geral, né? Carreta de medalha que chega e a gente fica muito feliz por isso. Qual a expectativa que a gente tem agora para os Jogos de Paris? Como é que a equipe está se preparando para enfrentar os adversários e quais são os piores adversários? Então, o esporte paralímpico ele vem uma evolução muito forte. Desde 2008, nos consolidamos entre as 10 potências nos Jogos Paralímpicos. Na última Paralimpíada em Tóquio, conquistamos 72 medalhas, 22 medalhas foram de ouro. E certamente agora em Paris temos um desafio muito grande, mas eu sei que toda a delegação, todos os atletas estão preparados para bater esse recorde de medalhas. Acredito que vamos bater não somente essas 72 medalhas no total, como também as medalhas de ouro, essas 22. Eu não quero cravar aqui nenhum número, porque senão depois vocês vão me cobrar, mas eu tenho certeza que faremos história na Paralimpíada de Paris. Bom, para a gente já, infelizmente, fechar o programa, que já está já tá chegando no final, eu queria saber quais e quantas modalidades, né, o Brasil vai competir esse ano em Paris e em quais delas a gente tem realmente reais condições de levar a medalha para casa, já que você abriu esse precedente daí, a gente já criou expectativa daqui. Então, são 22 modalidades que compõem o programa dos Jogos Paralímpicos. Dessas 22, estamos indo em 20 modalidades. Maravilha. E modalidades tanto individuais como coletivas. Acredito muito que atletismo e natação serão as modalidades que mais trarão medalhas para o Brasil, mas não posso esquecer do goalball, do judô paralímpico, da nossa bocha, do futebol de 5, que nunca perdeu uma Paralimpíada. Desde quando o futebol para cegos ele foi incluído no programa paralímpico em 2004, conquistamos medalhas em todos os jogos. Então, todas essas modalidades que eu acabei de citar
podem esperar que vão vir bastante medalhas. Iô, obrigado pela sua participação e pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Roberto. Obrigado, Suelen, por estarem aqui falando um pouco comigo sobre o esporte paralímpico. Já convido a todos vocês que estão nos assistindo agora a acompanhar os Jogos Paralímpicos, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelas Paralimpíadas e vão vibrar bastante com todos os nossos atletas. O Diversidade chegou ao fim. Agradecemos a sua participação aqui, Iô. Esperamos que você tenha gostado e se informado conosco. Quero lembrar que este programa acontece todas as segundas e sextas-feiras, às 13 horas. Acompanhe também as redes sociais e acesse o nosso portal para estar sempre conosco. O nosso Instagram é o @Câmara São Paulo. Segue a gente e até o próximo programa. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.